Olá, tudo bem? Seja bem-vindo novamente a mais um Momento Camboriú, que é um projeto muito especial que eu tenho muito orgulho de trazer para o município de Camboriú. Esse projeto que tem a intenção de trazer quem é morador, quem é o empresário, o trabalhador, a pessoa que de uma certa forma impacta direta ou indiretamente o município de Camboriú, e sempre com assuntos voltados para o mercado imobiliário. Eu sou Jéssica Diniz, corretora de imóveis, moradora de Camboriú há mais de 20 anos, adoro essa cidade e tenho o prazer e o privilégio de trazer pessoas especiais aqui para esse momento, que não tem nenhum fim político. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Eu quero agradecer já de antemão a presença dela, da Ju, a Ju Schneider, que ela vai... Ju, se apresenta para nós, por favor. Seja bem-vinda. Obrigada, Jéssica, pelo convite. E meu nome é Julia Schneider, eu sou arquiteta e fundadora da Schneider Arquitetura, que é um escritório de arquitetura e interiores, né? A gente trabalha nessas duas escalas, que fica e nasceu em Camboriú, assim como eu, né? Toda vez que alguém me pergunta, Júlia, de onde você é? Eu falo, sou de Camboriú e nasci no Hospital de Camboriú. Eu gosto de enfatizar essa parte. Nativa Bem daquelas. nativa. E no escritório a gente atende não só clientes finais, mas também clientes investidores, né? Que é um perfil que tem crescido cada vez mais aqui na nossa região. É verdade, a Ju, não só nativa como Camboriú, cria de Camboriú, estudou no Colégio Agrícola de Camboriú, né? Toda a sua base, a sua história vem do nosso município e é muito legal, é muito importante a gente ver essa geração, né? A nossa geração, se é que eu ainda posso me enquadrar, se destacando agora como empreendedores, mudando a história do empreendedorismo e o posicionamento como você tem vindo no mercado de Camboriú é fantástico. Sabe aquele orgulho alheio? Que bom. Muito bom ter você aqui. Obrigada pelo convite e vamos conversar, vai ter um papo muito bom hoje sobre os aspectos arquitetônicos do nosso município, né, Ju? Sim, a gente percebe uma evolução, né, ao longo dos anos. Eu tenho 28 anos, então eu nasci em 1996 ali em Camboriú. E apesar de ser pouco tempo, né, quando comparado aos anos da cidade, mas mesmo assim a gente estuda, enfim, né, na própria escola a gente já entende como começou a cidade, a gente sabe que tem influência açoriana, influência portuguesa, dos casarões, né, enfim, dos grandes comércios que tinham ali pelo centro. A gente sabe que a economia de Camboriú teve muita presença das olarias, das marcenarias também. Madeireiras, serrarias, pedras, né? Isso. Pedras também, granito, né? A Isso. capital do mármore, né? Que eles falam. Mas, enfim, o ponto é, a evolução da arquitetura, a gente percebe, então, desde dessa influência portuguesa e açoriana, desses casarões, enfim, esses grandes comércios, para os dias de hoje, teve uma evolução, então, com casas, com os geminados, né? Deu um boom aí nos últimos, 5 anos, talvez, dos bairros crescerem muito com esse estilo, né, arquitetônico, essa tipologia, na verdade. Isso. E hoje, a gente vem observando cada vez mais a chegada da verticalização, né? Que, claro, sempre existiram pequenos prédios ali no centro e tal, de, sei lá, 5 pavimentos, 6 pavimentos, mas agora a gente vê construções com 20, 30 pavimentos, então a verticalização está chegando, né, em Camboriú por agora. E é muito legal a gente que é do mercado imobiliário acompanhar esse processo, né? Porque a gente percebe que esse processo vem junto com o crescimento não só do município, mas das construtoras. Porque, por exemplo, nos últimos 10 anos, no censo do IBGE, Camboriú tinha 60 mil habitantes, né? E hoje Camboriú está com 110 no último censo. Mais de 100 mil, né? Então teve um crescimento absurdo de moradores, logo aumentou a demanda. E é interessante que como a gente tem bastante relacionamento com os construtores, a gente percebe que eles começaram lá fazendo aqueles geminados, que foi onde deu o grande boom, né, da povoação do município. E aí sim, né, vem com eles foram crescendo. Não, opa, agora que a gente já fez um geminado, vamos fazer um predinho ali de 4, 5 pavimentos, que não precisa de elevador, tal, pra gente testar. E hoje nós temos empreendimentos como o da IFEX, como o da RV, com 32 pavimentos, né? Imagina isso, quem queria imaginar? Exato. Há 5 anos atrás, 32 pavimentos em Camboriú. Essa verticalização realmente está chegando com tudo. E uma coisa até, Jéssica, que eu percebo assim também, que tá mudando um pouquinho, e quem ainda é de fora aqui da região, assim, que não conhece só Balneário Camboriú, né, assim, não sabe que são 2 cidades, enfim, as pessoas mais de longe mesmo, elas têm ainda muito forte a visão
de que Camboriú é uma cidade de dormitório. E não deixa de ser, ainda é, né? Tipo, tá muito presente essa realidade. Mas começa a mudar isso. E eu acho que tudo isso, a arquitetura, a evolução das construtoras, essa característica da cidade, tudo vem mudando devagarinho. Eu acho que, assim, no último ano e a partir de agora, vai ser realmente uma virada de chave, né? Com esses novos empreendimentos. Um certo alto padrão também já chegando em questão de valores, né? Essa Exato. valorização de custo mesmo. Então, tá mudando, assim, tá mudando. Pra quem não é daqui, até, né, que se estiver assistindo a gente, vai se surpreender se chegar agora, conhecer o Camboriú antes, se chegar agora, vai ver muito claro essa evolução, né? Principalmente a financeira, né? Nós temos aí apartamentos na planta, pré-lançamento, que às vezes já partem ali de 1,5 milhão, né? É uma realidade que, para quem realmente faz tempo que não vem a Camboriú, imagina que seria essa uma realidade de balneário, mas eu acho que nem balneário já está mais nessa realidade, né? Então, Camboriú tem tido essa evolução. E isso, lógico, né? Nós percebemos que por conta as construtoras, conforme foram crescendo, né, com o município, né, Ju, elas foram trazendo a modernidade, a tecnologia construtiva, né, para a nossa região. E isso tem influenciado bastante. Como é que você percebe os novos empreendimentos nesse aspecto, nessa relação de tecnologia, modernidade, os aspectos sustentáveis, esse mais marqueteiro, assim, vamos dizer? Então, Gé, eu percebo, assim, enquanto qualidade arquitetônica falando, né? Eu sei que isso, até esse termo é uma coisa que eu sempre defendo, discuto e tento trazer, mas eu super entendo que é algo que hoje acaba ficando em segundo plano, né? Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Hoje o município está muito preocupado com a infraestrutura, né? Essa questão da pavimentação, enfim, esgotamento, que até é uma obra que está acontecendo agora, vai acontecer agora no município, eu acredito que ainda esse ano. Então essas infraestruturas básicas ainda são o foco, né? Mas tendo em vista que a gente vai resolver isso, né? Vai melhorar essa qualidade da infraestrutura que é necessária para se fazer uma boa cidade, logo na sequência, e por que não já junto, né, com isso, a gente discutir a qualidade arquitetônica. E aí eu percebo que existe sim uma certa evolução das construtoras, um certo interesse das construtoras e incorporadoras em estarem buscando essa diferenciação, trazendo talvez melhorias como uma fachada mais interessante, conforto no hall, rampas e garagens, né? Porque a gente sabe que clássico, a pessoa ter dificuldade para subir é uma coisa desconfortável e você sobe e desce 2 vezes, 3 vezes por dia. Então, assim, pensar um pouco mais na distribuição e na qualidade da planta baixa dos apartamentos. Melhor distribuídos os ambientes, para não ter aquele quarto muito pequenininho que acaba sendo feito por mau planejamento mesmo. Então, acho que existe sim, é devagar, eu confesso, tem muito que melhorar, para ser sincera, mas eu percebo que já existe uma certa preocupação com esse tipo de coisa, assim, que o consumidor final talvez não perceba num primeiro momento, mas ele vivendo e morando ali dentro, criando a sua rotina ali, vai começar a pegar, assim, né? Ele vai pensar, assim, tipo, poxa, podia ser um pouquinho maior, podia ser mais confortável, então eu acho que mais ou menos isso. E nesse aspecto a gente percebe a importância, né, do profissional de arquitetura para trazer todo esse pensamento para nós, né? Sim. Para o leigo que não entende, que às vezes nem se dá conta, né, desses detalhes que a arquitetura consegue planejar. No seu ponto de vista, qual é o impacto de um bom projeto arquitetônico na venda de um imóvel? Então, eu acredito que, e pensando não só na edificação isolada, assim, mas quando a gente pensa numa qualidade arquitetônica de um edifício, legal, muito, muito bacana, mas quando a gente imagina isso numa rua, num bairro, numa cidade, é quase que um efeito dominó. Um vai valorizando o outro. Então, se a gente lembrar agora não vou lembrar de cabeça, mas se a gente pensar, por exemplo, em um edifício que saiu um novo edifício que saiu muito próximo do lado de um que já é super valorizado, super legal, tá em alta, assim, né? Todo mundo tá comentando sobre ele, automaticamente esse que tá muito próximo vai ser valorizado também. E então eu imagino assim que essa valorização a gente tem que pensar sempre, tentar pensar não tão no individualismo, mas assim pensar num todo para ir valorizando não só o seu edifício, mas o que tem do lado, o que tem do outro, o que tem na frente, qual centralidade legal a gente está criando, assim, sabe? Então eu acho que sim, influencia muito, mas a gente precisa cutucar, assim, se questionar um pouquinho mais num todo, né? Talvez ter essa conversa, essa parceria com outros construtores, né? Tipo, perguntar o que o vizinho tá fazendo, o que ele pensou, pra gente ir criando
esse centro legal, né? Esse bairro legal, enfim, a rua legal. O que eu acho legal da Ju é que você sempre traz esse aspecto. Você não é uma arquiteta que pensa só no projeto ali em si. Você sempre traz alguns elementos, uma abordagem pensando no todo, numa urbanicidade, talvez, nesses aspectos no município em si. Sim. Conta um pouquinho para mim sobre isso. Então, Jé, eu estive recentemente, essa semana, inclusive, num evento, né, falando sobre a infraestrutura, a relação da infraestrutura urbana com a arquitetura. E esse tema, e nesse evento, na verdade, eu trouxe algo que é o que eu acredito, que eu trabalho todos os dias, eu empreendo na arquitetura buscando isso, que é a gente criar oportunidades, né, para as pessoas viverem melhor. Então, até lá, o lema do nosso escritório, né, é justamente esse, assim, a gente utiliza da potencialidade que a arquitetura tem, das oportunidades que a arquitetura tem, para potencializar e melhorar a vida, os sentimentos, as atitudes das pessoas. Então, eu trabalho com isso, eu defendo isso, porque é isso, né? A cidade, a arquitetura, ela não deve, e se estiver sendo pensada de forma isolada, não vai funcionar, porque eu mostrei um exemplo de um edifício garagem, por exemplo, né? Só para ir para a prática, não ficar só aqui na teoria, para a gente ir para a prática. Um edifício garagem na cidade de Copenhague, lá na Dinamarca. Edifício garagem, a gente sabe, não sei se todo mundo já teve a oportunidade de estacionar dentro de um edifício garagem, mas se não, é só lembrar de filmes, né? Em filme aparece muito. É um lugar meio estranho, assim, tipo aquelas lajes enormes, cheias de carro, meio escuro, assim, e tal, não tem ninguém, porque só tá os carros estacionados lá o dia inteiro. E você chega, é meio inóspito, assim, você fica meio, sei lá, Perdido. Não é legal, né? E a fachada desses edifícios garagem sempre são muito feios, ou seja, olha só, foi pego um terreno, uma área da cidade ali, enfim, foi construído um edifício enorme, pesado, zero estética e muito caro, né? Porque subir um prédio a gente sabe o quão caro, quanta energia e mão de obra se usa para isso. E ele tá ali. E agora? O que os caras fizeram, né? Olha só as oportunidades. Eles entenderam que aquilo ali existe, funciona, é necessário, porque as vagas é um problema da nossa vida, né? Hoje em dia a gente não tem onde estacionar, mas, enfim, ele existe, tá ali, ok. Ao invés de a gente só sentar e criticar e falar, meu Deus, que horrível, nossa, realmente, é um prédio feio, eu abro a minha janela, eu passeio com o meu cachorro, meu filho na rua e vejo aquela coisa horrível. Ao invés de fazer isso, um escritório, Bjarke Ingels é o nome do arquiteto, o escritório do Big, ele usou a última laje lá em cima, o terraço, né, por assim dizer, desse edifício garagem, para criar quase que um playground urbano, assim, sabe? Olha que legal. Uma pracinha lá em cima. Então, é muito legal porque não só a última laje, mas criou-se acessos, então assim, as pessoas sobem pelo externo do edifício, então aquilo ali ficou uma coisa meio viva, assim, e além disso eles criaram uma fachada ativa, ou seja, com plantinhas, que aquele prédio que poderia ser só um concreto feio, na verdade virou uma torre de vegetação, assim, onde as pessoas circulam externamente por rampas, escadas e sobem até esse terraço e usufruem daquilo ali. Então criou, apesar de ser um edifício ali que poderia estar meio abandonado, criou muita vida e muita relação com as pessoas, né? E o mais legal disso é que o edifício devolve para a cidade alguma coisa. Tipo assim, ele não tá ali só ocupando espaço, sendo feio, superaquecendo, porque o concreto aquece e criam-se esses microclimas, né? Super quentes, asfalto, concreto, né? Então, trouxe um verde, devolveu para a fachada, para a cidade, uma coisa legal. E trouxe equipamento urbano lá para cima para ter essa interação e vida e urbanidade. Enfim. Então, eu acho que é muito sobre isso. A gente olhar, pensar em oportunidades para melhorar e longe de ser individualista. Sempre pensar no todo. Porque só assim a gente vai conseguir um crescimento, um desenvolvimento do nosso município e da região efetivo, né? Tipo assim, real. Eu acho que é isso. Tem que ter uma devolução, né? De alguma forma tem que devolver ao município, ao meio ambiente, seja em questões estéticas ou questões interativas como essa, né? Que eu achei bem interessante. Legal. E existem alguns elementos que podem ser usados nos projetos arquitetônicos que acaba auxiliando nesse processo de venda do imóvel ou que chama mais atenção do comprador? Bom, então é muito particular porque cada construtora, eu entendo assim, cada construtora tem um perfil de cliente, né? Então,
ainda existe aquela coisa da construtora também ter estilos, isso tá mudando um pouco e é muito bom, porque é importante lembrar que a gente vive no mundo contemporâneo, e quando eu falo que eu trabalho com estilo contemporâneo, projetos, arquitetura contemporânea, o que significa? O contemporâneo é o tempo atual, né? Tipo, é o que a gente está vivendo hoje. Então, existem muitas críticas, e aí, assim, eu falo aqui numa posição de questionamento, assim, essa coisa do neoclássico, de muito pesado, muito vidro, assim, a gente tá respondendo a quem? Ah, é um estilo da Europa, muito legal e tal, mas será que não é muito mais maquiagem, assim, muito mais elementos decorativos do que efetivamente uma arquitetura com sentido? Então, eu gosto de fazer essas provocações pra gente fazer perguntas essenciais, assim, né? A gente tá atendendo a demanda contemporânea, e quais são as demandas contemporâneas? Primeiro falando da família contemporânea, né? Assim, das mães, dos pais. A gente sabe que hoje grande parte, não vamos generalizar, mas grande parte das famílias tem uma rotina super apurada, né? A gente tem mães empresárias, pais também, ambos empreendedores, já têm filhos, então, independente da cultura familiar de cada um, a gente sabe que a rotina e o ritmo é uma coisa em comum entre todo mundo. Ou seja, pensar em plantas baixas, bem resolvidas, onde os ambientes estejam organizados, que facilitem a rotina dessa família, enfim, é um ponto muito positivo. Eu acho que se as pessoas buscarem investir tempo analisando, estudando, e na hora do projeto é a hora de fazer isso, né? Testar, apaga, não, faz de novo, remodela. Focar em resolver isso, eu acho que assim é muito positivo, e eu vejo que os meus clientes solicitam isso sempre, sabe? Quando a gente tem clareza nas circulações, então, eu entro em casa, eu sei que eu posso ir reto para a cozinha, ou eu posso ir para minha área íntima, por exemplo, dos quartos, sem que atrapalhe algo que esteja acontecendo na sala. Enfim, vários detalhes e assim, cenários que acontecem na vida. Eu acho que na hora de a gente lançar uma planta baixa devem ser questionados, porque é para isso que a gente está desenhando, né? Claro. Então, às vezes se esquece um pouquinho disso. Então, falando enquanto pessoas em família, eu acho que observar essa organização em planta para facilitar a vida das pessoas, para que seja mais gostoso estar em casa, organizar a rotina da família, eu acho que é legal. Isso falando das pessoas. Agora, a demanda contemporânea da questão ambiental, né, enfim, do clima, eu acho que muito tem a ver com a utilização, por exemplo, de cores, porque isso, quando a gente joga em softwares que analisam o desempenho térmico de uma edificação, por exemplo, tanto o que ela reverbera externo quanto interno, tem a ver. Então, assim, pensar em cores que não sejam tão fechadas, né, tão opacas, talvez cores mais que lembrem, né, elementos da natureza, eles vão se comportar mais termicamente falando, melhor, né, termicamente falando. E, claro, a inserção de mais vegetação, né, menos vidro, evitar aquelas fachadas inteiras de vidro, porque isso reflete num consumo de ar-condicionado, enfim, super excessivo, o que daí já impacta em conta de energia, de luz. Então, assim, a sustentabilidade nesse aspecto, ela não tem a ver só com verde, né? Tipo assim, plantinha, botar uma plantinha na sacada. Não é sobre isso, é uma sustentabilidade de modo geral, na sua qualidade de vida, no seu aspecto econômico, enfim, então eu acho que são detalhes, assim, pequenos, mas que com bom planejamento e bons profissionais na equipe da construtora, assim, arquitetos, engenheiros, enfim, especialistas, eu acho que se faz e se converte em excelentes resultados. Assim, pequenas mudanças mudam muito, assim, nesse sentido, sabe? Poxa, que legal. O que eu gosto da Ju é isso. Ela traz bastante conteúdo e é interessante a gente perceber a importância do profissional da área de arquitetura para pensar esses detalhes, né? Porque, poxa, quem vai morar ali é um ser humano e a gente, né, percebe que ele precisa se sentir bem, precisa se sentir acolhido, ele não está mais, né? Não existe mais a oportunidade, a possibilidade, às vezes, de morar num sítio com espaço, com árvores, com muito vento circulando. Então, esses detalhes acabam ficando para vocês fazerem esse pensamento, né? Sim, e até já complementando, você falou essa coisa do conforto e tal, e do sítio, me lembrou mais um case super legal, que inclusive está sendo implantado ali no Viva Parque, que é o edifício Vértice. Vale a pena dar uma pesquisada depois, foi projeto da Alencar Arquitetura, né? Um escritório que fica ali em Blumenau, e ali é muito legal observar a tipologia daquele edifício. Ele se comporta como se fossem pirâmides, ela é escalonada, né? Então, ela é grandona embaixo,
Opa. Ela é grandona embaixo e vai diminuindo conforme vão subindo os pavimentos, assim. E além disso, desse escalonado, por que o escalonado? Porque todo mundo acaba tendo um terraço. Todo mundo tem um jardim. E olha só que legal. Então, o cara ressignificou o alto padrão. O cara tá lá morando no vértice. São apartamentos bem legais, assim, com acabamento impecável. Todo mundo tem jardim, tem terraço, tem sol. Então, olha só que legal a tipologia. Às vezes a gente não precisa, às vezes não. Eu sei que a gente precisa seguir as diretrizes do plano diretor, e até depois eu vou entrar mais a fundo nesse tema. Mas lá é legal a gente ver que é possível a gente pensar em novas tipologias e atender as demandas atuais, as demandas contemporâneas, através da arquitetura. E é muito legal porque a arquitetura está aberta a possibilidades e a oportunidades. Eu volto naquilo que a gente defende, né? Uma coisa legal também do vértice é o posicionamento do sol. Ele fica numa orientação onde o caminho do sol faça sentido com a arquitetura. Então ele foi pensado para não criar uma baita sombra lá no vizinho ou deixar algum daqueles terraços sem sol, porque isso não faria sentido, Sim. né? Então, essa questão também da análise do sol, né? Como a gente pode posicionar a planta, e de novo relacionando a planta baixa com o aspecto do sol, dos vizinhos, esse estudo, é muito legal. Então a gente pode pensar em áreas molhadas, por exemplo, como a cozinha, colocar numa fachada norte, né? Numa fachada oeste, às vezes, que é a que tem bastante sol, para nunca ficar úmido. Enfim, então esse tipo de orientação lá na planta baixa, lá atrás, quando está se criando o projeto, de novo, detalhe que tem muita diferença no impacto da pessoa que vai estar comprando, né? E vai estar, enfim, usando aquele espaço. Legal, né? O quanto a arquitetura ela é pensada além de um projeto, de um empreendimento. E é interessante também se a gente pensar num modo macro e enxergar o movimento, né, das pessoas. Antigamente todo mundo morava em sítio, aí de repente surgiu um movimento em função do trabalho, onde todo mundo migrou para apartamentos, unidades apertadas. Área urbana, né? E aí teve que se resolver de alguma forma. E agora, recentemente, na pandemia, isso começou a ser revisto, né? O tanto que um dos momentos do mercado imobiliário onde a gente mais teve procura de casas em condomínios, casas com quintal, com árvore no quintal, foi agora na pandemia, né? Então, como esses aspectos têm voltado, né? Exato. E assim, quando essa questão da demanda urbana que eu falo aí, da demanda urbana não, a questão da demanda contemporânea é exatamente isso. Começou ali, eu arrisco em dizer que começou um pouco ali antes da pandemia, mas fortaleceu na pandemia, que daí é onde as pessoas que não se questionam, né, não se fazem as perguntinhas essenciais por conta de estarem presas na rotina, na pandemia foram obrigadas a se questionar, né? E aí, olha só a importância desse questionamento, eu sempre fico cutucando assim pra gente se perguntar, porque isso muda, isso é o que dá o gás ali para acontecerem as mudanças, né? Muito bacana isso, é bem isso. E hoje, inclusive, até dentro do próprio apartamento, a gente percebe essa evolução, por exemplo, da cozinha, né? Antigamente era gigante, agora é desse tamanho aqui, todo mundo pede iFood, não faz sentido ter uma cozinha enorme. Isso, e assim, até falando em apartamento, né? E apesar, olha só que interessante, apesar das cozinhas terem diminuído e bancadas, às vezes a gente pega plantas de apartamentos assim super compactos e a gente nota que a bancada, né? Tipo aquela área de trabalho é muito reduzida, é contadinho, assim. Um espaço para um filtro, de repente, se o cliente quiser. A pia com uma área molhada pro secador ali, me fugiu o nome da palavra, pro escorredor. Então tem um espaço pro filtro, a pia com uma área molhada, de repente para vir o escorredor ali, o fogão e inclusive já se emenda a área de serviço. Então assim, é muito comum a gente ver isso. Mas olha só, mesmo assim sendo bem compacto, uma coisa que sempre me pedem, e às vezes a gente modifica a planta do apartamento, é uma bancada gourmet. Né? Tipo assim, ela pode ser ou uma península ou uma ilha, mas as pessoas querem esse lugar, essa bancadinha, nem que seja pequenininha para colocar as banquetas, mas por quê? Para ter essa relação. Então assim, enquanto uma pessoa tá cozinhando, a outra, sei lá, vai fazer um jantar, né, pro casal ali, uma tá cozinhando, outra tá tomando um vinho, ou o filho tá na bancada fazendo atividade escolar, sabe? Então, apesar de ter diminuído, outra demanda surgiu ali, que é essa necessidade de resolver as coisas próximas, né? Tipo, tô aqui, mas tô vendo lá, então é muito legal, muito interessante. E a gente percebe que antes a cozinha era o cômodo principal, né, de um ambiente. Agora passou ali o living, né? Integrou, agora, né? Isso é uma coisa que é muito característico e até assim eu percebo
quando eu tenho uma reforma, né, eu recebo uma reforma para fazer aqui em Balneário Camboriú, isso acontece muito, lógico, pela demanda de terem muitos apartamentos mais antigos, né? A gente recebe essa demanda e uma coisa em comum, assim, que eu posso dizer que 100% dos projetos, o maior quebra-quebra ali é esse, integrar o living. Porque antes a gente tinha aquela lógica de cozinha fechada, em alguns apartamentos até existiam aquela dependência de empregada, né, que na verdade é um quarto extra, e aí a sala de jantar e sala de TV. Então, cômodos completamente separados. Então, a primeira coisa, e em todos, é exatamente esse. Demole todas as paredes, cria um ambiente único, abre tudo, cria-se o lugar gourmet, a cozinha de serviço, sala, jantar, enfim, mas tudo num lugar só, né, num ambiente único. É bem isso. E eu percebo também que pela demanda imobiliária, né? Antigamente, hoje, se você for analisar num ranking, mudou a planta, né? A arquitetura em si mudou com relação ao perfil das famílias, né? Porque antes, o que era mais procurado no mercado imobiliário? Apartamento com 3, 4 suítes, 4 dormitórios. E isso foi caindo, né? Passou para 2, hoje passou para 1, para loft. Aqui na nossa região, né, de Camboriú e Balneário Camboriú, os estúdios, apartamentos estúdios estão super em alta, né? Qual que é o teu pensamento sobre isso? Então, já, até eu vou inverter agora e eu vou fazer uma pergunta para ti, porque é uma dúvida que eu tenho. É claro que grandes centros é muito comum já, tipo São Paulo, né? A gente atende alguns clientes lá e a gente já fez reforma num loft. Nossa, estúdio, até loft estúdio, enfim, eu quero depois discutir contigo a diferença, mas é muito pequenininho, era basicamente um quarto de hotel, né? A gente pode comparar assim, com uma bancadinha, quase que uma mini copa. E nesses grandes centros, eu entendo que virou uma super necessidade, porque a pessoa tem como segundo imóvel, terceiro imóvel, sei lá, faz uma viagem e ao invés de ficar no hotel, fica nesse local, né? Ou ainda aluga para estudante, né? A gente tem algumas universidades aqui na região. Mas essa é uma demanda, assim, quente? Tipo, as pessoas realmente estão buscando isso? Porque esse movimento aconteceu, né? Os construtores estão construindo muito, tipo, deixaram de construir lá para construir aqui. Isso é uma demanda que as pessoas estão buscando? Ou é uma estratégia para ver se sentir o mercado? O que você acha? Eu percebo que, assim, num cenário nacional, existe uma tendência realmente de redução de espaço, de tamanho, de quantidade de quartos, né? Até mesmo o quarto escritório, as pessoas estão deixando, às vezes, de ter, porque você compra um empreendimento que já vem lá com uma sala de coworking, um home office, né? Um home office. Mas os 2 dormitórios e 1 dormitório ele está sendo bastante procurado. E aqui na nossa região, principalmente pela questão do turismo. No nosso bairro ali, o bairro São Francisco de Assis e o Tabuleiro, que são os bairros mais próximos a Balneário, ele está surgindo com uma força, inclusive sendo buscado com muita intensidade por investidores, mas com essa questão aí voltada para o turismo. Até vai ser um tema de um novo momento educação, que nós vamos trazer uma pessoa especialista e especial também para trazer esse assunto relacionado do mercado do turismo aqui da nossa região e o impacto desses estúdios, desses lofts, né? Então, assim, nesse primeiro momento ele está sendo buscado, assim, mais para investidores. Aí agora, a hora que tudo isso ficar pronto, aí a gente vai ver o que vai acontecer. A gente sabe que existe algumas gerenciadoras, né, desses tipos de empreendimento, como a Housey, por exemplo, que está dominando aqui na nossa região o mercado e tem feito esse gerenciamento, tem trazido o compromisso de fazer esse gerenciamento quando esses produtos ficarem prontos. Mas eu acho que vai depender também um pouco de cada região. Porque, por exemplo, se a gente recebe, se eu pego um cliente lá do Mato Grosso, uma família, 40 mais ali, idade, ela já vem com uma cultura, com uma bagagem que ela ainda busca o imóvel com pelo menos 2 ou 3 dormitórios, 2 vagas de garagem. Mas aí quando a gente pega aquela pessoa, aquele casal novo que está vindo de São Paulo, que está vindo lá do norte para tentar a vida aqui, mudar de ares, ficar mais perto da praia, aí eles vêm buscando o compacto. Legal. E eu vejo que é essa tendência aqui na nossa região, né? E com relação à sustentabilidade, o que você percebe aqui nos nossos empreendimentos da região? Então, Jéssica, como eu comentei ali no início, eu acho que a sustentabilidade fora do Brasil, ela já está um pouco mais evoluída porque as pessoas já resolveram aquela infraestrutura básica que eu comentei. Então, eles conseguem explorar um pouco mais.
Falando aqui da nossa região, eu acredito, e até nesse evento que eu tive recentemente essa semana, a gente discutiu muito isso. Primeiro se resolve lá na parte urbana, né? Então, pensando em drenagem, mais área de permeável, né? Então, não tanto asfalto, ou se pensar numa pavimentação, já pensar numa pavimentação que consiga absorver a água, né? E direcionar para o pluvial. Então, assim, pensando na cidade, eu acho que seria esse o caminho, assim, a gente pensar nesse sentido. Agora, em escala arquitetônica, e eu acho muito importante agora sim a gente relacionar com o plano diretor, porque o plano diretor, antes de eu continuar aqui, eu só vou entrar um pouco mais no plano diretor, ele é de verdade o que direciona o desenho da cidade, né? Então, ele é basicamente um livro ali, não é bem um livro, mas ele tem um documento onde a gente lê, né, os construtores, os arquitetos, eles leem e transformam em projeto. E o que diz lá basicamente? A gente construir, falando em edificações, né? A gente construir um embasamento onde é permitido recuo zero, ou seja, um encosta no outro, então ocupação total do solo, né? Então aí já é um ponto. Depois a gente pode subir, tem o térreo, geralmente se faz G1, G2, G3, G4, então é aquela cara daquela caixa ali embaixo, e vem para a torre, onde se tem os recuos laterais, frontais, enfim, e sobe a torre. Então, assim, o que o plano diretor tá orientando, né, esses construtores, esse prédio a ser sustentável? Ele não tá, né? O plano diretor ele deveria orientar e ele mais restringe do que orienta. Então, e não é culpa dos construtores, né? Tipo, o cara tá ali, tá trabalhando, é o trabalho dele, é comprar o terreno e fazer o dinheiro. Mas o plano diretor poderia, né, dar uma questionada, pensar um pouco melhor. E aí, o que acaba acontecendo, Jéssica? O solo ali ficou 100% comprometido. E aí acabam criando-se aquelas sustentabilidades meio fake news, assim, né? Que é pendurar um monte de plantinha na sacada, por exemplo. Então, a gente sabe que aquilo ali não é efetivo, né? Assim, é mais, de novo, decorativo do que qualquer coisa. Às vezes é mais estratégia de marketing o dia do que, né, realmente uma preocupação com o meio ambiente. Então, eu acho que estratégias lá na infraestrutura, lá no projeto, podem ser mais assertivas. Então, vamos lá, né, citar algumas. Então, essa questão da permeabilidade do solo, talvez a gente pensar em deixar mais áreas permeáveis, ou não precisa ser grama, né? Tem gente que não gosta de grama. Eu já trabalhei com cliente que não queria nada de grama, mas aí a gente sugere. Então, um concreto, eu não vou lembrar o nome agora do produto, mas é um tipo de concreto que ele pode ser absorvido, ou paver, ou pedrinha, enfim, são várias, né, as estratégias que a gente pode utilizar para criar mais área permeável. Além disso, pensar em captação da água da chuva, né, que é tão falado, assim, de novo, vou falar sobre isso, mas sim, muita gente não tem, e é tão fácil hoje em dia, né? Energia solar. Energia solar era o próximo item que eu ia citar. Então, claro, é um investimento maior, né, a gente fazer a instalação, comprar a placa, mas conversando com os especialistas, a gente vê o quão rentável é, né, assim, no sentido de quanto volta isso de uma maneira muito positiva. Então, captação da água da chuva, criar reservatórios, né, na frente da sua casa, nesse recuo frontal, para que quando tenha um certo alagamento, né, isso possa escoar para um lugar, para um reservatório meio que extra, assim, né? Pensar em várias possibilidades que tem muito mais a ver com infraestrutura primeiro, vamos resolver a infraestrutura, para depois aí sim a gente falar em outros aspectos de arquitetura em si. Mas, né, já citando algumas coisas de arquitetura, a gente tem diversos softwares hoje que a gente lança o projeto, né, faz um estudo preliminar e consegue levar para o software onde se analisa, de novo, caminho do sol, incidência solar, vento, para a gente pensar em ventilação cruzada, que é uma ventilação super simples e muito assertiva, que é basicamente a gente colocar uma abertura, né, uma janela, uma porta, enfim, uma abertura de um lado, na extrema da casa, e outra do outro, ou num ambiente, e aí deixa aquele lugar fresquinho, assim, sabe? Você não vai precisar ligar o ar-condicionado se tiver pintado da cor certa, tiver orientado pro sentido certo, né, norte, sul, leste, oeste, tiver pensado nessa ventilação cruzada, enfim, são várias as estratégias que a gente pode utilizar em projeto e infra para realmente trazer aquela sustentabilidade real, né, pro espaço, enfim, pro ambiente. Bom, então, como a gente vê, a arquitetura é renovação, né? A arquitetura vai além dos tijolos, como eu tenho percebido.
E, Ju, mas me conta, por exemplo, nós falamos do contexto cidade, do contexto construtora, empreendimento, agora o pequeno, a família. Comprei um terreno, quero construir uma casa. E aí? Primeiro passo, o que eu faço? Então, primeira coisa, entrar em contato com o arquiteto. Bom, né? Muito bom, de preferência. Entrar em contato com um arquiteto legal e bom. A primeira coisa que a gente faz, né? Eu vou dar o exemplo ali do nosso escritório, é um gerenciamento de expectativas, eu chamaria. Primeiro porque, às vezes, a família vem querendo mil e uma coisas, né? Assim, eu queria um espaço gourmet, eu queria uma piscina, eu queria uma edícula, eu queria, enfim, um jardim, uma horta, enfim. E aí a gente primeiro faz esse gerenciamento. Então, vamos lá, a gente tem um terreno de tanto por tanto. Pega o plano diretor, olha as diretrizes. A gente está no zoneamento tal, aqui permite a construção de tantos por cento de taxa de ocupação, e que vai resultar num X de metro quadrado. Você pode ter um recuo na frente de tanto, lá atrás de tanto. Então a gente começa primeiro passando assim o que a gente pode e o que não pode fazer. E aí, depois disso, a gente vê, entendendo que o cliente entendeu isso, a gente analisa o que ele gostaria de fazer dentro de uma realidade, né? Porque eu percebo, às vezes, que os profissionais, eles primeiro entendem super o que a pessoa quer e tal, e aí criam uma expectativa, e aí quando vai para a prática, não vai dar pra fazer metade do que queria. Então acaba frustrando, né? Então por isso a gente segue esse passo a passo. Então a gente entende basicamente o que a pessoa quer, e aí lança o programa de necessidades, que é basicamente todos os ambientes que a família, né, enfim, a pessoa vai querer para aquela casa. Então vai ser um quarto, 2 quartos, uma suíte, uma demi, uma cozinha fechada, aberta ou gourmet, uma sala ou um living, então, em conjunto. Então, a gente vai listando, é literalmente uma lista listando tudo isso. E aí, sim, a gente vai para o desenvolvimento da planta baixa. E aí, olha só todo esse movimento que eu já fiz, né? Além de, claro, pesquisar referências e aprovar com a pessoa. Então, tem todo esse movimento para daí, sim, ir para a planta baixa. E por isso a gente é tão assertivo no resultado da planta. A planta fica tão boa e tão bem distribuída, com circulações definidas, porque é feito esse momento antes. Legal. Né? Muito importante. E aí a dúvida que às vezes quem é leigo faz. Eu procuro primeiro um arquiteto ou engenheiro? Qual é a ordem? É importante os dois, não é? Resume isso para mim. Na verdade, primeiro é o arquiteto, Jéssica, porque o arquiteto é quem vai desenhar tudo isso, fazer esse momento do briefing, da referência, do programa de necessidades, vai desenhar tudo isso. O engenheiro entra logo na sequência para auxiliar, e aí, claro, depende qual é a especialidade do engenheiro, né? Se vai ser um engenheiro estrutural, um engenheiro elétrico, ou é um escritório de engenharia que já vai atender tudo isso, com os projetos complementares. Então, primeiro a gente desenvolve a arquitetura, com todas as ideias, respondendo às pessoas, não a qualquer outra coisa, ou enfim, né? Claro. Então, primeiro o arquiteto para pensar nisso tudo, depois que está aprovado, o cliente gostou da volumetria, da fachada, da planta baixa, da distribuição dos ambientes, aí sim a gente avança no projeto, e aí passa a ser um anteprojeto e o projeto executivo, e aí é onde entra o engenheiro para auxiliar nesses dimensionamentos de lançamento de pilar, qual vai ser a tipologia das vigas, das lajes, desculpa, definir a altura da viga, e aí ele não trabalha sozinho, ele trabalha ainda em conjunto com a gente para poder compatibilizar tudo isso. Você já deve ter visto, por exemplo, uma parede que tem uma viga lá em cima e a viga ela fica ressaltada e a parede fica para dentro. Então cria um dentinho assim. Uhum. Por quê? Porque não foi pensado, de repente, em esse tijolo ser de 20 centímetros e arrematar na viga e a gente ter uma parede inteira para poder trabalhar e ficar bonito para o projeto de interiores. Então, assim, tem algumas compatibilizações, como furo de viga para passar infraestrutura, uma série de coisas, enfim, que o engenheiro traz as soluções técnicas e os dimensionamentos e a arquitetura permanece ali para poder fazer essa compatibilização. Então, às vezes, tudo que eu previ vai ser possível, às vezes não, às vezes a gente vai ter que ajustar alguma coisinha para viabilizar a estrutura. Uhum. Então, assim, meio que, eu acho que essa sequência, arquiteto, vem engenheiro, faz essa compatibilização, executa e aí depois volta o arquiteto para fazer o planejamento interno, né, de interiores, né, no caso. Muito bacana ter esse posicionamento. Então, vai construir, primeira coisa, chama um arquiteto bom. Exato. Quem é o seu público hoje? Quem é o teu cliente? Hoje, o meu cliente, eu acho que a gente pode, eu classifico como 2 perfis principais, assim. O cliente final,
que é o cara que ou comprou um terreno e quer construir a casa e fazer o interiores. A gente tem alguns cases ali no Caledônia, por exemplo, onde o cliente me buscou assim que efetuou a compra do terreno. Vai ser uma casa para ele morar, então a gente desenvolveu o projeto arquitetônico e já desenvolveu junto o projeto de interiores, que de verdade eu acredito que não dá para separar, então assim, é uma coisa só, na minha opinião. E beleza, ou o cliente final é de apartamento, né? Então ele comprou um apartamento que quer reformar ou comprou um apartamento que quer mobiliar para ele, para a família dele. O outro perfil de cliente é o cliente investidor, que entra em contato comigo porque ele já tem um ou mais apartamentos e quer só fazer o interiores. Então, assim, e nem envolve muita reforma daí até, Jéssica. As infraestruturas mantêm-se no mesmo lugar, a gente só realmente entra com móvel solto, tapete, decoração, marcenaria, eletros, e aí deixa pronto, assim, com toalha de banho, talher, só para ele fazer a venda, né? Então, eu acho que isso ajuda muito, tá pensando na corretagem, né? Quando o corretor leva o cliente lá para olhar o imóvel, eu acho que é exatamente isso que encanta, né? Ele olha e fala, nossa, tá tudo pronto, é só eu entrar com a minha roupa, né? Então, esse é um outro tipo de perfil que a gente atende também. Ah, é bem bacana, é bem completo. Vocês fazem gerenciamento também da obra, tudo? E gerenciamento, além dos projetos, né, arquitetônicos de interiores, a gente faz o gerenciamento de obra de interiores, né? A gente não atua com gerenciamento de obra arquitetônica, geralmente temos parceiros que são executores e engenheiros que aí cuidam dessa parte mais obra civil, mas o gerenciamento da obra de interiores, né? Então, enquanto cliente final de apartamento ou investidor de apartamento, a gente faz o gerenciamento e aí envolve serviços como fazer orçamento, comparativo de orçamento, escolher móveis, né? Ou até mesmo, às vezes, efetuar a compra desses móveis, agilizar, né, todos esses processos para o cliente. Ah, isso é muito importante. Eu percebo realmente no mercado, no dia a dia, que as pessoas, que os imóveis que estão já finamente decorado e mobiliado, e o cliente se apaixona, se encanta mais, porque, claro, né, é aquilo que você está vendo, que você está sentindo, e o cliente já entra no imóvel tendo aquela sensação, né, de estar ali, de pertencer àquele lugar e de estar conectado com aquele perfil de ambiente, né? Então, realmente a gente percebe isso no dia a dia, o quanto isso facilita a venda do imóvel. Muito, tem até eu não vou lembrar números agora, mas existe uma pesquisa assim com dados que apontam uma porcentagem absurda assim da reversão ali da venda, de quando a venda acontece muito mais rápido ou até imediatamente quando o apartamento está pronto, assim, com a toalha pendurada, com o talher na gaveta, porque é isso, né? É muito sobre o cliente se projetar ali. Eu acho que tem o teu trabalho e o meu também, eu acho que é uma particularidade dos dois, que a gente, na hora da venda, porque arquiteto vende, né? Tem muito arquiteto... Ai, mexi. Tem muito arquiteto que tem preconceito com essa coisa de vender, mas a gente vende, né? A gente vende o nosso projeto, a gente vende nossas ideias, então eu acho que é um ponto em comum, que é isso, garantir assim que o cliente se projete para o lugar, né? Enfim, eu acho que isso é, nossa, muito importante para mim. Show de bola. E onde a gente te encontra hoje em Camboriú? Então, Jéssica, a gente tem o nosso espaço físico, ele fica ali no centro de Camboriú, na rua Basílio Pedro da Silva, ou através do Instagram, @schneider.arc.br. Eu vou aproveitar e deixar o meu perfil também, que é @juliaschneiderl. E também posso deixar à disposição o nosso WhatsApp, que é 479-9927-1103. Depois eu coloco todas essas informações também na descrição aqui do vídeo. E é isso aí. Se você está pensando em se mudar para Camboriú, se você está pensando em construir uma casa, acho que o primeiro passo é conseguir um arquiteto muito bom. E aqui já tem uma dica, que é cria de Camboriú, né, Ju? E moradora, filha de Camboriú. E eu acho que isso tem um aspecto muito importante na hora da contratação e da execução do projeto, porque, como vocês puderam perceber, ela se preocupa, a preocupação dela vai além dos tijolos. Tem toda essa questão relacionada à qualidade de vida, não só no ambiente onde você vai morar, onde você vai usufruir, mas também com relação ao ambiente cidade, né? Onde você vai ir e vir, onde você vai, como é que vai ser a sua rotina, tudo isso integrado aos assuntos que as percepções que você traz da arquitetura para viabilizar o dia a dia, não é isso, Ju? É isso mesmo. Eu adorei esse papo, adorei muito. Obrigada por ter vindo, por ter aceito esse convite. Não sei se você quer fazer alguma consideração. Eu só tenho a agradecer, Jéssica, te parabenizar, né, por esse movimento que você está fazendo, porque eu acho que a nossa cidade
precisa disso, precisa de mentes ousadas, que fazem diferença, que estão a fim de fazer diferente, né? Eu acho que esse movimento que você está proporcionando aqui tem tudo a ver com isso e com certeza já é um sucesso. Obrigada. Obrigada, Ju. Você também é um sucesso. Quero te parabenizar por essa tua trajetória tão recente, mas ao mesmo tempo tão enriquecedora, tão completa, com tanta informação, com tanta qualidade. Eu também tenho certeza que o teu propósito de trazer todo o conteúdo da arquitetura com a questão do sentimento para o município de Camboriú, toda essa mudança que você tem feito está causando um impacto significativo em nosso município e eu sou muito feliz de trazer você aqui nesse momento. Ai, eu te agradeço a tua presença mesmo de coração e eu espero que você tenha gostado desse Momento Camboriú. Em breve teremos novos episódios com outros assuntos também muito importantes e legais para o nosso município, sempre voltado para o mercado imobiliário. Eu tenho certeza que aqui alguma sementinha foi plantada e que você pode tirar muito proveito daqui do nosso assunto de hoje. Bom, muito obrigada e até uma próxima!